Salve, Entre Pais, Júlio Melo aqui, do Entre Pais Podcast, o seu podcast da paternidade. Se você tem mais de 40 anos, provavelmente você vai se lembrar de uma banda que fez muito sucesso no rock nacional, os Raimundos. Você provavelmente vai se lembrar ou porque você curtiu, ou porque pelo menos ouviu falar, ou ainda porque escutou músicas que foram hits nas FMs, nos programas de TV. Mas acima de tudo, a gente está falando aí de uma banda de base musical no punk rock, uma banda que revolucionou no cenário musical brasileiro através de um rock pesado, um hardcore, uma mistura de influências, e que tinha nos integrantes pessoas de muita atitude principalmente. Pois bem, por que eu estou fazendo essa abordagem a partir da música? Porque tem um documentário que foi lançado agora recentemente, está disponível lá no Globoplay. Eu até já falei dele em algumas postagens recentes, que se chama Andar na Pedra. Esse documentário conta a história dessa banda, dos Raimundos. O que é interessante, por que eu estou trazendo essa relação aqui com Entre Pais? Porque dentre os integrantes, nós temos ali o Rodolfo, ficou muito famoso por ser o vocalista principal, e o Digão, como integrante da banda, um dos formadores da banda, um dos cabeças da banda, e que atualmente é o vocalista na sequência da banda aí nesses últimos anos. Pois bem, estamos falando de duas pessoas, de dois homens de personalidade muito, muito forte. E ao assistir o documentário, impressiona muito a transparência e a verdade com que as questões são abordadas. E, em resumo, assusta a gente que acompanhou os Raimundos ver o Digão chorando na entrevista, tão fragilizado ao abordar um tema específico, a relação com o pai. Então veja, a relação com o pai, que foi marcada desde a infância e por toda a vida, a partir de muita intensidade, de muita agressividade, de falta de diálogo e compreensão, isso traz ao Digão sequelas, consequências, até hoje, um homem já tão estabelecido, com tanta história de vida, um homem com uma personalidade tão intensa e forte, e você vê que ao abordar o assunto, ele se torna novamente uma criança. Porque aquilo está marcado de forma indelével na vida. Eu tive um grande amigo, meu maior amigo da adolescência, que viveu algo parecido, pois tinha um pai extremamente agressivo, forte, intenso, sem diálogo, sem amizade entre eles. Uma relação muito difícil, muito difícil. E eu vivi e acompanhei isso muito de perto, pois era o meu melhor amigo. E eu me lembro, e aí estamos falando de para mais de 30 anos, para trás. Eu me lembro muito claramente de chegar um dia à noite na casa do meu amigo e, após tocar a campainha, ele sair pela porta para falar para mim que não poderia me receber naquele dia, e ele estava totalmente desfigurado, com o rosto todo ensanguentado, inchado, roxo, pois tinha acabado de sofrer uma agressão física do pai. A questão é, o pai extremamente agressivo fez questão de que ele fosse me atender na porta naquele estado. Além da agressão física, toda uma questão de humilhação, de imposição de autoridade à força. E quando eu assisti o documentário dos Raimundos, foi impossível não lembrar disso. Aquela cena que é presente na minha memória até hoje, veio imediatamente. E assim como no caso do Digão, no meu amigo também as consequências, elas são indeléveis por toda a vida. Eu vou trazer um pedacinho aqui do documentário, nessa parte que o Digão fala sobre a relação com o pai, pequeno trecho, mas que nos mostra a intensidade das consequências de uma relação abusiva a partir dos pais na vida dos filhos para sempre, em todas as fases da vida, independente de alcançar sucesso
ou não, de alcançar fama ou não, de conquistar dinheiro e bens ou não. As consequências, elas são realmente permanentes. Vamos acompanhar. Não tive um pai, aquele pai amigo, pô, vamos conversar, não sei o quê. Nunca, nunca. Sempre cara feia, e quando dava uma merda, porrada. Então, assim, eu tinha medo do pai do Digão. Toda vez que eu cheguei na casa do Digão, ele tava, meu irmão, tava saindo ele e o pai dele trocando soco. Ele era um cara bruto, assim, um cara. Era sujeito homem, entendeu? Porra, quantas vezes eu apanhei de cinto, enfim. Era foda. Não tinha diálogo. Eu só fui aprender a dialogar, não tem um tempo não, assim. E aí eu entrei no carro do meu pai. Cara, foi a primeira vez na vida que meu pai conversou comigo, sabe? Que ele não brigou comigo, sabe? Que ele, primeira vez que ele conversou e eu tô tendo uma conversa